A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Oséias Camilo. Eu queria deixar aqui um pouco da palavra de Deus para os vossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9, onde fala de um jovem que caiu da janela. O nome dele era Eutico, né? Se você já leu essa passagem bíblica ou já passou por ela e não percebeu, preste atenção um pouco na palavra de Deus, onde fala sobre este jovem que caiu da janela e aonde o apóstolo Paulo pregava naquela noite. E aí ele orou a Deus e o jovem reviveu novamente. Vamos ler aqui Atos capítulo 20, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E descendo, porém, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou e disse: Não vos perturbeis, porque a vida nele está. Meus amados irmãos, aqui podemos ver um trecho da palavra de Deus, e aonde o apóstolo Paulo estava pregando, né, em provavelmente uma vigília, um culto, né, vamos dizer um culto ou mesmo uma vigília. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele prolongou durante a sua ministração, a sua pregação. Mas essa aqui está falando sobre um jovem que estava sentado na janela. Provavelmente ele estava no culto, mas ele não estava prestando atenção no culto. Ele estava sentado na janela. E quem está sentado na janela não está dentro e não está fora. Quem está sentado na janela está no meio. Quer dizer, ele não está dentro e nem está fora. Está no meio, né? Quem está sentado na janela, irmãos, não falando mal da janela, porque uma janela em uma casa, ela é muito importante. A janela em uma casa, você pode ver a cidade, você pode ver a rua. Da janela, você está com calor, e quando você abre, vem aquela brisa suave, aquele vento, né, maravilhoso, e você tem prazer de sentir aquele vento, né, da janela. Mas eu não quero falar aqui da importância da janela. Eu quero falar sobre o perigo da janela. O perigo que a janela oferece para quem está nela. Porque quem está na janela não está dentro e não está fora. Porque quem está na janela está observando tudo que está lá fora. Não está prestando atenção no que está acontecendo no culto. Eutico, naquele momento, ele estava na janela, digamos, prestando atenção às coisas mudanas que estavam passando lá fora. Eutico estava prestando atenção o que se passava ali ao redor, que passava do lado da janela, do lado de fora, né? E a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono, porque estava sentado na janela. E quem está sentado na janela corre um grande perigo de cair da janela. Muitas das vezes, uma pessoa, você pode ver quando o culto está ali e tem uma pessoa dormindo, né? Existe um demônio que ele anda rodando nas igrejas. Por mais que o fogo caia nas igrejas e os irmãos que às vezes estão ali na igreja, às vezes vencido pelo cansaço, existe um demônio chamado Morfeu. Se você não sabe o significado deste nome Morfeu,
significa Deus do sono. E muitos irmãos que estão na igreja, às vezes o pastor está na igreja pregando a palavra, falando de Deus, e a pessoa está ali com sono, cansada, e às vezes não presta atenção ao culto e termina dormindo, né? Eu vi uma história uma vez na igreja, aconteceu isso na igreja, que isso é verdade, que quando um homem estava na igreja, um porteiro, ele estava em pé e o pastor pregava a palavra de Deus, mas ele fechou os olhos, foi adormecendo, relaxou e caiu. E muita gente sorriu dele, porque ele caiu, né? O que eu quero dizer com isso? Porque muitas das vezes você está em pé, né? E quando você cai, as pessoas muitas das vezes não vêm te ajudar. Elas sorrem da tua cara, ficam sorrindo da tua cara. Ei, cuidado para que tu não caia, porque se tu cair, eles vão sorrir de você, né? Mas o texto fala que Eutico estava sentado na janela. Estava ali na janela e o apóstolo Paulo pregava, e a Bíblia diz que ele prolongou, né? E o Eutico, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo. E quando ele caiu, meus amados irmãos, foi uma queda mortal. Aquela queda tirou a vida de Eutico. Mas o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, estava ali pregando a palavra de Deus, viu que aquele jovem tinha caído. E a Bíblia diz que o povo ficou alvoroçado, ficou desesperado com aquela situação. Mas o homem de Deus, ele desceu ali. E a Bíblia diz que ele deitou sobre o rapaz. A Bíblia aqui não conta, mas eu creio que o apóstolo Paulo fez uma oração ali, interrogando a Deus pela vida daquele jovem. Porque o apóstolo Paulo tinha certeza do Deus que ele servia. E teve compaixão daquele garoto, daquele rapaz que caiu da janela. Aquele rapaz estava morto, estava acabado. Mas o apóstolo Paulo, o homem de Deus, estava ali e intercedeu pela vida daquele jovem. E a Bíblia diz que aquele jovem voltou a viver, porque o homem de Deus estava ali. O que eu quero falar para os irmãos, a conclusão, né? Que existe muitos irmãos dentro da igreja que está sentado na janela. Ou seja, ele quer estar na igreja e quer estar no mundo. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Tem muita gente que está sentada na janela da murmuração, está sentada na janela da mágoa, guarda aquele rancor no seu peito, não quer perdoar o seu irmão, mas está indo para a igreja, né? E aí ele sente fraqueza, sente cansaço, vai para a igreja simplesmente, talvez para preencher a vaga, tá ali. Ei, irmão, não é para isso que Deus quer você. Deus quer tocar você através da palavra. Cuidado para que tu não caia da janela, porque se você cair da janela, irmão, vai ser uma queda mortal. E é preciso um homem de Deus que esteja por perto para interrogar pela tua vida. Que você não possa ser vencido pelo sono. Saia da janela o mais rápido possível, da janela da decisão. Tome uma decisão na sua vida. Saia desse lugar perigoso chamado janela. Deus quer você sentado no banco, prestando atenção. A Bíblia diz que ele morreu, mas o homem de Deus intercedeu pela vida daquele jovem. A Bíblia não conta, mas eu acredito que nunca mais Eutico quis sentar na janela. Talvez ele chegava até tarde no culto, mas depois desse acontecimento, ele chegava mais primeiro do que o porteiro.
Ele era o primeiro a chegar na igreja, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Ei, Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer tirar você deste lugar perigoso. Não preste atenção, irmão, no que passa lá fora no mundo, não. Deus te quer dentro da igreja, buscando, adorando e servindo a Ele de todo o teu coração. Amém? Saia deste lugar perigoso. Saia desta prostituição. Isto é uma janela perigosa. Prostituição, mentira, adultério. E Deus não quer você nessa vida, nesta situação. Deus quer mudar a tua vida. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração. Deixa Ele te ajudar nas tuas fraquezas. Se você se acha fraco, dobre teu joelho. Eu quero falar aqui um testemunho muito pequeno, mas tem um grande significado. Mas é verdade, é um testemunhozinho que um jovem, ele passou em frente ao cinema. E naquele cinema estava escrito que ia passar um filme pornográfico naquele dia. E do outro lado da rua estava um jovem da igreja também. E ele viu aquele outro jovem na porta do cinema. E ali estava escrito que ia ter um filme pornô. E aquele jovem ficou olhando. E o outro jovem ficou olhando dele do outro lado, dizendo: se ele entrar, eu vou dizer para o pastor. E aquele jovem entrou, assistiu o filme e saiu. Aquele outro jovem que estava sentado do outro lado, prestando atenção, ele foi até o pastor e disse para o pastor que aquele jovem entrou no cinema para assistir um filme pornográfico. Você prestou atenção no que eu acabei de falar? Aquele outro jovem, ele esperou aquele outro cair em um laço. Estava ali, diante de um cinema. E o outro prestando atenção. Esperou cair primeiro para depois falar, fuxicar para o outro. Ei, não faça isso não. Se você vê um irmão nesta situação, não espere o irmão cair. Vai lá, pegue no braço dele. Irmão, vamos aqui. Vem aqui, vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Saia deste lugar perigoso, irmão. Não espere o teu irmão cair, não. A Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Hoje é diferente. Muitos estão se alegrando com a queda dos outros. Meu irmão, vamos ter compaixão um com o outro, porque Jesus está vindo. Saia deste lugar perigoso, da janela. Ei, Deus quer tirar da janela da prostituição, da mentira, do adultério. Larga esta novela de mão. Isto vai acabar com a tua vida. Dobre o teu joelho. Coloque um hino da palavra de Deus, né? Um hino que edifica a alma, o espírito. Porque o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Basta a gente buscar a Deus. Amém? Fique com esta palavra, irmão. Que Deus possa te abençoar. E se você quiser voltar para a igreja, se reconciliar com o Senhor, né? Procure uma igreja, um pastor. E lá você vai receber uma oração. Mas saia da janela o mais rápido possível. Saia deste lugar perigoso. Deus te chama para sentar no banco. Saia da janela. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E fique com essa palavra vinda do trono de Deus para os vossos corações. Amém? Graças a Deus.